tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra Mais uma está vez. nas ondas do mar. Boa noite a todos e todas que nesse momento rezam com a gente diante da palavra de Deus. O que significa esse estar diante da palavra de Deus? Num primeiro momento, nos parece simples dizer, estamos diante da palavra de Deus. Mas se a gente parasse para pensar na força, na coragem que essa palavra dá no nosso dia a dia, da nossa vida, faria com que a gente chegasse diante dessa palavra com mais entusiasmo e realmente comprometidos com ela. E é isso que a gente busca nesse momento. Que a gente esteja juntos, juntas, diante da palavra de Deus, para ouvir, meditar, conversar com Deus, com a nossa oração, e imediatamente pensar no nosso compromisso de vida. Hoje, o nosso encontro desse momento, vamos ter duas leituras. A primeira vai ser do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos de 1 a 8. E depois vamos voltar na carta aos Efésios para acabar o capítulo 4, versículos 1 a 7 e o 11 e 13. Por que nós optamos para que hoje tivéssemos dois momentos? Primeiro, estamos vivendo aquele período dos 40 dias que Jesus ressuscitou e continuou aqui no meio dos seus apóstolos, quando então nós vamos comemorar, celebrar, dia 13 de maio, a ascensão de Jesus. E também, depois de 10 dias, no dia 23 de maio, o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Que Deus esse nosso, que Deus esse nosso, que entrega-se à morte por nós. Ele se entregou para nos salvar, para abrir os caminhos da eternidade ao lado dele para cada um de nós. Ressuscitou, que é essa grande alegria desse período, Jesus ressuscitado. E é esse texto que nós vamos refletir um pouquinho no Evangelho de Marcos. Então, se você quiser acompanhar com a gente a leitura, é capítulo 16, versículos de 1 a 8. Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E também, primeiro dia da semana, para nós, o domingo. Foram ao sepulcro de manhã, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava removida e era ela muito grande. Entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita,
vestido de uma roupa comprida, branca, ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas, ide, dizei a seus discípulos, a pedra que ele foi removida, e que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de medo, assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam, tinham medo. O texto, voltando um pouquinho, nos fala da ressurreição de Jesus. Mas é interessante que tem uma ordem, que elas fossem até os discípulos, dissesse a eles que eles fossem para a Galileia, que Jesus os encontraria lá. O medo que trancou os discípulos vai ser transformado na grande força da missão dos apóstolos. Mas o que nós temos que refletir mais profundamente? O que é essa ressurreição? O que é esse Cristo que morre na cruz, ressuscita e ainda permanece um tempo entre os discípulos para mostrar realmente que ele tinha ressuscitado? O que essa ressurreição significou e o que tem que significar para nós? Isso é o que nós temos que ver nesse texto e pensar nesse tempo em que Jesus, 40 dias, ainda caminhou com eles. A ressurreição vai mexer, claro, com a vida daqueles homens. Vai reorganizar, vai realimentar, ainda com medo. Por isso vem depois o Pentecostes, que traz a força, a coragem e quer de cada um o entusiasmo desse projeto que fica na mão de cada um. Mas isso tudo tem que ter uma razão do porquê para nós. O que significa a ressurreição para nós? O que significou essa Páscoa que nós comemoramos, que nós celebramos e festejamos? Tem que significar uma reorganização da vida. É preciso ter novos horizontes. O que é isso? Uma nova visão do nosso compromisso de fé. Uma certeza: podemos viver alegres, confiantes, seguir firmes, porque teremos desafios, teremos dificuldades, mas temos uma fé que nos alimenta, porque nosso Deus é um Deus vivo. Faz até a gente pensar numa coisa muito séria da nossa vida, que é a morte. Jesus foi a primícia da ressurreição, significa o primeiro que ressuscitou.
Nós vamos depois. Mas vamos também passar pela morte. E o que é a morte? A morte, imagina um pouquinho o que sentiu Maria, aquela mãe que nós hoje chamamos de Nossa Senhora, mas que era aquela mãe aos pés daquela cruz, vendo e assistindo uma morte tão violenta de alguém que só amou. Imagina o sofrimento dessa mãe. Mas a morte tem que ser vista com essa parte do amor que ficou. E Nossa Senhora acredita na ressurreição, está junto com os apóstolos, vai estar com eles, vai estar na luta de fazer cumprir um projeto de vida. Eles vão para Galileia, quando as mulheres dizem para eles, felizes, mas com medo, trancados pelo temor. E Jesus chega. Você imaginou que momento para aqueles homens, para aquelas mulheres, sozinhos, que tinham perdido a esperança, de repente, reencontrar a vida. Isso é ressurreição. E nós, cristãos, que acreditamos na ressurreição, temos uma grande alegria. Deus conhece cada um de nós pelo nome. Nós somos uma pessoa e vamos ressuscitar esta pessoa. Nós acreditamos na ressurreição, na vida eterna, onde vamos nos encontrar e vamos viver nos braços do Pai. Então, esse texto que nós vimos em Marcos, é muito interessante que a gente lesse os 4 evangelhos contando dessa ressurreição, porque cada um, de acordo com a sua comunidade, da necessidade de cada um, vai contar esse momento de forma, às vezes, diferente, mais romântica, tanto que Pedro vai correndo no túmulo. Marcos não conta isso. Mateus conta, João conta. Então, vamos ler, vamos entender. Nós temos em Cristo a certeza. A vida venceu a morte. Nós vamos ressuscitar uma única vez. Vamos continuar nosso encontro de hoje, nossa reflexão. Agora nós vamos ler Efésios, capítulo 4. Só que em Efésios eu vou fazer um pouquinho diferente. Vamos ler juntos, eu vou lendo e nós vamos refletindo versículo por versículo. Abra sua Bíblia. Com entusiasmo, nós vamos aprender da palavra de Deus, escrita aqui por Paulo, aquele homem que teve uma conversão que é fantástica, uma conversão que nós ficamos admirados. E ele conta e corrige e orienta e elogia as suas comunidades. Nós vamos continuar, então, Efésios, que nós já tínhamos feito no encontro anterior. Capítulo 4. Vamos lá, versículo de 1 a 7. Ele vai falar sobre a unidade da fé.
Já começando, unidade não é uniformidade. Tem uma diferença. Unidos é uma coisa. Uniforme seria todo mundo igual. Não. Por isso nós vamos ver em Pentecostes o Espírito Santo e os dons, cada um com um dom diferente, para conservar a unidade. Então vamos lá, no primeiro versículo. Rogo-vos, pois eu, o preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ele está conversando com a comunidade de Efésios e está falando para nós. A palavra de Deus não tem tempo. Ela é de ontem, é de hoje e é de amanhã. É eterna. Então, o que ele está querendo falar para nós? Que a gente seja digna da vocação a que fomos chamados. O que é vocação? É se pôr a serviço. Fomos chamados para alguma atitude diante da palavra de Deus para o bem comum. Então, cada um procura entender as diferentes vocações. Mas ele dá para nós, no versículo 2, a característica de como viver a nossa vocação. Como é que a gente vai viver o nosso trabalho, a nossa missão dentro da nossa comunidade, da nossa sociedade, da nossa família, do nosso trabalho. Vamos viver a vocação em todos os lugares. Então, ele fala com toda humildade. Já vimos isso. Humildade é eu perceber, sem Deus, eu nada sou. Então, todo trabalho, todo momento que eu estiver fazendo uma atividade para honra e glória do Senhor, eu diga que o Espírito Santo nos acompanhe, porque sem Ele nós não fazemos nada. Pelo contrário, podemos fazer às vezes para querer aparecer, em vez de fazer para a honra e glória desse Deus que tanto nos amou e ama e vai amar eternamente. Depois ele fala com mansidão. O que é mansidão? Dá a impressão que é aquele que é meio quietinho no canto. Não é. Mansidão é aquele que diz sim, sim, não, não. Sem agressão, sem briga, sem precisar gritar, para dizer isso é assim e acabou. O que Deus falou é. Isso é mansidão. Depois ainda ele fala longanimidade. Longanimidade vai nos fazer entender e suportar o outro. E quanto precisamos aprender a suportar. Às vezes a suportar até a gente, né? Porque às vezes isso tudo no amor. Então ele fala que a unidade da fé, a unidade da comunidade está baseado no amor, vivido nessas características de humildade, mansidão, bondade, compreensão. Procurando guardar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Unidade. Nós estamos juntos num mesmo objetivo: construir o reino de Deus. Sermos servos desse reino. E isso mantendo paz. Para manter tudo isso no meio de pessoas, no meio de gente, não é fácil, não. É mais fácil, desculpem a fofoca,
ou diz quem é do que a paz. A unidade é na paz, no silêncio. Muitas vezes a gente vê coisas que é melhor ficar quieto e fazer a nossa oração por aquilo que vimos. Ele fala agora da comunidade. Comunidade no sentido de irmãos, de igreja. Nós somos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Então ele diz assim: há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só corpo. O corpo somos todos nós, mas a mão é tão importante quanto o pé. Não tem uma parte do nosso corpo que é mais importante. E a cabeça é Jesus, é o Espírito Santo. Daí, quando a gente se põe diante da palavra de Deus, a gente tem a humildade de dizer: cuida da minha cabeça, cuida da minha inteligência, cuida do meu conhecimento, cuida da minha vocação de ser realmente cristão. Porque tem um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Cada um de nós temos um dom. Aquele que, olha, vai na casa de uma pessoa, a pessoa está doente, está ajudando a limpar, está ajudando a cuidar. É uma missão de servir. Aquele que vai na igreja e arruma a igreja e limpa o banco para que você e eu vamos lá, vamos sentar naquele banco. É uma missão. Aquele que sorri quando você chega. Aquele que te telefona. Olha, eu sei que você está passando por um momento difícil, mas isso vai passar. Se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Isso é viver o dom. Isso é ser unidade. Nós precisamos crescer nessa unidade. É isso que Paulo está cumprimentando a comunidade, porque eles tinham essa unidade. Eles passavam por muitas dificuldades, por muitas perseguições, muito medo, mas eles estavam unidos. É um exemplo para nós. Como vai a nossa unidade? Como nós estamos olhando um pelo outro e olhando para aquele que está, inclusive, fora da nossa comunidade? Como é a minha missão fora da igreja? Aí ele continua, ele fala que a graça foi dada para cada um, segundo o seu dom. Todos têm dons, porque nós recebemos o Espírito Santo, temos os dons. Claro que ele vai usar de cada um aquilo que mais se adapta àquela pessoa. Uns têm o dom de cuidar de um doente, outro tem o dom de organizar uma celebração, cada um com o seu dom. Ninguém é mais do que ninguém. Depois ele vai no versículo 11, pulamos um pedacinho e diz: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até
até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Cheguemos a um varão perfeito, à medida da busca de Cristo. Então, é muito bonito a gente refletir quando ele fala a uns para apóstolos. O que é apóstolo? Os apóstolos são os que dão continuidade à missão, formando as igrejas. Tá? Então, os primeiros apóstolos, os 12, formando as comunidades, levando a palavra de Cristo. E a gente vai perceber que vai misturar um pouco. Quando ele fala a outros serem profetas, aqui nós precisamos entender bem o que é ser profeta. Nós acostumamos a pensar que o profeta é aquele que adivinha coisa do futuro. Não é. Profeta é aquele que leva a palavra de Deus. Profeta é aquele que anuncia o projeto de Jesus Cristo, anuncia como viver o amor. Jesus foi um profeta perfeito. Viveu o amor para nos ensinar a amar. Morreu por amor para nos salvar. Depois ele fala ainda que a gente chegue a uma unidade de fé pelo conhecimento do Filho de Deus. Então é muito importante a gente conhecer o projeto de Cristo. E o conhecimento é dom do Espírito Santo. E o querer é vontade nossa. Então a nossa oração para encerrar essa reflexão, essa meditação dos 2 textos, é dizer: Pai, que o Senhor coloque no nosso coração entusiasmo para conhecer cada vez mais a vossa palavra. E não só conhecer, e viver. Exercer a nossa missão, a nossa vocação. Que o Espírito Santo esteja com a gente. E vem o nosso compromisso de vida. Pouco ainda precisamos falar o que o texto nos pediu. 2 textos que falam do nosso compromisso. Primeiro, Cristo ressuscitou. Nós acreditamos na ressurreição. Esse é um cuidado nosso. Nós acreditamos na ressurreição. Então, que a gente, nosso compromisso é ajudar, vem o segundo texto, com a nossa vocação, tantas e tantas pessoas a conhecerem a grandeza de Deus, viverem esse projeto. Então vem logo a nossa missão de cristãos, que é uma missão profética. Esse é o nosso compromisso. E agora fica para vocês a sugestão da semana. Faça, não deixe de fazer a sugestão que aparece aí para vocês. Durante a semana, leia o texto, medite, vá crescendo nessa intimidade com a palavra de Deus. Até terça-feira que vem, se Deus quiser. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho.
palavra está nas ondas do mar. Tua palavra está no sol a brilhar. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está. Tua palavra